onde contamos a história de quem conta histórias. Livros e autores. Um programa da Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um programa Livros e Autores na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Estamos hoje com Carlos Valferraz, romancista, historiador, que há pouco tempo ainda lançou este romance sobre a guerra colonial, que tem como pano de fundo a guerra colonial portuguesa, a guerra colonial particularmente em Moçambique. O romance intitula-se Angoche, Os Fantasmas do Império. Tem, como disse, como pano de fundo o Império Colonial, o fim do Império Colonial e o caso Angoche, que dá o título ao livro. O livro o romance é um romance que, não sendo um romance histórico, é um romance que tem uma história como pano de fundo, que é a história do navio Angoche. Eu gostaria que o Carlos Valferraz nos falasse o que foi essa história do navio Angoche que mereceu que lhe dedicasse este romance. A grande questão que o romance coloca é a questão da relação dos Estados com, com a guerra e a forma de a fazer. A guerra colonial portuguesa implicou a relação do Estado português com as guerrilhas, mas também com uma nova forma de fazer a guerra de guerrilha, de contra-guerrilha, e o envolvimento de Portugal numa situação internacional muito complexa no sul da África, na África Austral. O Angoche era um navio de cabotagem que transportava mercadorias ao longo da costa de Moçambique. E este navio, em abril de 1971, na viagem entre Nacala e Porto Amélia, a atual Pemba, deixou de comunicar com a terra e apareceu 2 dias depois no alto mar, a arder e sem tripulação. A história do Angoche é, ao fim e ao cabo, a busca de uma explicação para uma ação militar, uma ação destas, que eu julgo e que eu entendo e que me serve de trama narrativa, que eu julgo ter sido uma ação militar de assalto a um navio para obter uma qualquer vantagem política e militar. E a história é essa, isto é, a questão colonial portuguesa e a questão da guerra e a questão em que todos nós estivemos envolvidos enquanto sociedade é dos vários grupos de interesse que estiveram por detrás da decisão de Portugal e do regime do Estado Novo optarem pela guerra em vez de, como as outras potências europeias, optarem pelas independências e pelas descolonizações. O Salazar e o Estado Novo optaram por se envolverem numa guerra para manterem a soberania sobre as províncias ultramarinas, as antigas colónias. No fundo, para manterem o Império. Mas o Império, como o subtítulo do livro, do romance, indica, não era apenas um fantasma já. Em 1971, no final dos anos 60, sobretudo, e no princípio dos anos 70, o Império não era já um fantasma. O Império já... O meu entendimento é que Portugal nunca teve um império colonial. Há muito poucos impérios ao longo da história universal e Portugal nunca teve um império. O império terá sido a relação de Portugal, eventualmente, com o Brasil, mas a relação de Portugal com as suas colónias africanas nunca configurou um império. Isso foi qualquer coisa como um império defensivo, isto é, Portugal, o Estado português, pretendia manter as suas colónias porque não tinha capacidade para
as utilizar, como utilizaram as outras potências europeias, como produtoras de matérias-primas para as suas indústrias metropolitanas. Portugal não era um país industrializado, era um país agrícola e atrasado, e, portanto, não tinha capacidade para transformar as matérias-primas com as metodologias que tinham sido desenvolvidas a partir da Revolução Industrial. Mas a grande questão, e a questão é a manutenção desses territórios por parte das várias fações do regime. Uma fação que nós poderemos dizer claramente colonialista, de manutenção a todo o custo da soberania. Eu peço desculpa por interromper. Era a fação dos doidos do Império. Os doidos do Império, exatamente. Como os apelida aqui. Quem eram esses doidos? Porque esses doidos do Império não são personagens de romance, eram personagens reais. Quem eram esses doidos do Império na realidade? Os doidos do Império, na realidade, são aqueles que não perceberam que a história é um processo em contínuo. Isto é, as circunstâncias fazem evoluir as situações políticas e as situações de equilíbrios e de relações de força entre grupos sociais e entre grupos políticos organizados, entre Estados ou proto-Estados, como é o caso, ou como são os casos das colónias que pretendem aceder à independência. E, portanto, esses doidos do Império são contrários aos ventos da história e são contrários até à noção de que é necessário mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma. Isto é, funcionam na base de uma estupidez estratificada e cristalizada. E essa parte existe, e curiosamente existe ainda hoje na sociedade portuguesa uma componente de doidos do Império que defendem à outrance que Portugal podia manter as colónias indefinidamente. E depois havia várias fações do regime que já estavam a procurar soluções. Sim, aqui aparecem claramente, na realidade, aparecem personagens do romance, personagens ficcionadas, mas há particularmente duas personagens que foram personagens reais, como o General Costa Gomes, que foi comandante supremo das Forças Armadas Portuguesas em determinado momento, comandante da região militar de Moçambique, de Angola, foi um homem que esteve à frente dos teatros de guerra nas colónias, e também Jorge Jardim. Que papel é que eles assumiram e em que medida é que falharam nos seus objetivos? A personagem de Jardim é central neste romance. Ele começa por ser um homem muito próximo de Salazar, vai para Moçambique e ele, por personalidade, por questões de comportamento, desempenha um papel decisivo em Moçambique e na sociedade moçambicana. E ele percebe a partir de 1968, 1900, por essa altura. Eu peço desculpa, mas eu queria que situasse quem era Jorge Jardim. Nós ainda hoje, nas revistas cor-de-rosa, nas colunas sociais, vemos as filhas de Jorge Jardim aparecem aí nas revistas cor-de-rosa. Quem era esse Jorge Jardim que assume um papel importantíssimo, assumiu um papel importantíssimo na história da descolonização e assume um papel importante na história deste romance? Porque ele é uma personagem muito rara na história de Portugal. Isto é uma personagem do aventureiro que tem capacidade para intervir nos rumos da história. Ele começa por ser secretário de Estado de Salazar com 27 anos, muito novo, portanto, entra em conflito com o governo por causa de uma questão de impostos, um conflito com o Ministério das Finanças, que ele perde, e ele depois vai para Moçambique trabalhar para os grandes grupos económicos, nomeadamente para Champalimu, e ligado à indústria cimenteira. E instala-se perto da Beira, numa povoação chamada Dondo, e a partir daí ele constrói um império, mas mantém sempre uma atividade política intensa.
isto é, ele passa a ser cônsul de Portugal no Malau e cônsul de Malau em Portugal. Ele está envolvido na questão do embargo do petróleo à Rodésia, está associado a Briosa, que era um dos grandes industriais ligados aos petróleos, à Sonarep, em Moçambique. Ele tem uma relação muito próxima com as autoridades sul-africanas, tem também uma relação relativamente próxima com muitos antigos moçambicanos que depois foram para a Frelimo como alto esquadro, nomeadamente Eduardo Mondlane, que foi presidente da Frelimo. Ele envolve-se numa aventura e numa ação espetacular de retirada dos prisioneiros portugueses da Índia. Ele também está envolvido na retirada de portugueses do Congo quando ocorre a independência do ex-Congo belga. E, portanto, é uma personagem fascinante e é ele que vai, de certa forma, condicionar toda a evolução de Moçambique. Ele tinha uma solução para Moçambique. Podia não ser viável, ou mais ou menos viável, mas ele tinha uma solução. Essa solução entrava em conflito com esses salazaristas doidos do Império, entrava em conflito também com interesses da África do Sul, entrava em conflito também com alguns interesses instalados em Moçambique e entrava em conflito também, claramente, com a opção do general Couto da Reia, que era na altura o comandante-chefe de Moçambique. E é neste quadro que ocorre o desaparecimento da tripulação do Angoche. Portanto, claramente, Jorge Jardim sabia tudo o que se passava em Moçambique, como aliás depois veio a verificar, ele soube tudo o que se passou, por exemplo, com o massacre de Viriame. Jorge Jardim sabia, e as outras forças, os sul-africanos, claramente que sabiam, e algumas das autoridades portuguesas tinham que saber. E é nesse sentido que este acontecimento, que é o Angoche, e o romance e a ficção, procuram explicar, ou procuram ficcionar, explicando, ou explicando, ficcionando, se nós quisermos, estes conflitos ao mais alto nível que se desenrolam no Estado português, que se desenrolam na África do Sul, que se desenrolam nas várias fações moçambicanas, a PIB por um lado, Jardim por outro, os tais doidos do Império por outros, e todos esses se vão confluir neste drama, ainda hoje, um drama e ainda hoje um mistério, que é o desaparecimento da tripulação dos 21 ou 22 homens que estavam a bordo do Ainda hoje não se sabe o que é que Angoche. sucedeu a esses homens. Ainda hoje não se sabe. As famílias não sabem. Alguns dos envolvidos, militares, nomeadamente da Marinha Portuguesa, da Armada Portuguesa, que foram envolvidos nesta teia, não sabem. E tudo isto parece muito estranho, e está ficcionado no romance, na medida em que havia autoridades nacionais, havia uma autoridade marítima, um comandante naval, havia um comandante-chefe, havia um governador-geral, havia um homem que tudo mandava e todo poderoso, que é o Jardim, havia os serviços secretos sul-africanos, extremamente competentes e eficazes, e tudo isto, todas estas entidades, em princípio, produzem relatórios e produzem informações. O que é surpreendente é que dessa produção previsível, nada tenha saído que nos permita ter uma resposta para o que aconteceu. E aquilo que eu procurei fazer foi colocar homens portugueses de vários tipos, militares, de vários ramos das Forças Armadas, nas situações limites em que há que optar entre a moral e a ação. Isto é, os militares são muitas vezes, nestas operações de tipo irregular, estas são operações irregulares. As Forças Armadas fazem operações regulares, operações especiais e operações irregulares. Estas são claramente operações irregulares, que implicam a morte, o assassinato, à margem das leis da guerra. Estas operações irregulares, os militares que são envolvidos nelas são sempre confrontados com a questão da moral. Eu devo fazer, faz parte da minha função
e do meu serviço à nação executar estas ações, elas não vão contra os meus princípios. E, portanto, é também este dilema. São essas questões de moral que estão por aí. Mas essas questões. Explicar. São essas questões de moral que estão por detrás também do romance e das personagens deste romance. Mas há um papel que eu gostaria que esclarecesse, que é o papel da África do Sul e da Operação Capa no desaparecimento do Angoche. Eu queria que me explicasse quem, na realidade, se era Portugal quem enfrentava esta guerra, ou, no fundo, Portugal era apenas uma espécie de marionete da África do Sul na guerra colonial. E que me explicasse também em que consistiu essa Operação Capa que está ligada ao desaparecimento do Angoche. Uma das grandes questões que Portugal enfrentou durante a guerra colonial foi o apoio dos movimentos de libertação, o apoio que os movimentos de libertação tinham nos países limítrofes. No caso de Angola, o apoio, em primeiro lugar, da República do Congo e também, mais tarde, da Zâmbia. No caso de Moçambique, o apoio da Tanzânia e da Zâmbia. E no caso da Guiné, a questão do Senegal e a questão da Guiné-Conakry. E o que é que acontece? Esse apoio implicava, como resposta, que as Forças Armadas Portuguesas e o Estado português pudesse intervir, pudesse atacar as bases dos movimentos de guerrilha no estrangeiro, aquilo que se chama ainda hoje, o direito hot pursuit, portanto, a perseguição a quente. Mas isso ia esbarrar, em primeiro lugar, no direito internacional e, em segundo lugar, no ambiente político internacional que se vivia de apoio à libertação dos países africanos, das colónias africanas, por parte das Nações Unidas. Isto quer dizer que o Estado português estava muito limitado na capacidade de intervir no estrangeiro. A operação que se faz, que é uma operação muito apoiada e muito mal contada, que é a Operação Mar Verde, da invasão de Conakry, é um exemplo, é o exemplo mais conhecido desse tipo de ações. E em Moçambique, o que acontece é que Portugal e as Forças Armadas Portuguesas e outros tipos de forças executaram ações de raio, ações limitadas no sul da Tanzânia, portanto, na margem esquerda do rio Rovuma, na zona dos Macontes. O que esteve previsto com o apoio sul-africano era essa Operação Capa, uma operação de grande envergadura a ser realizada sobre Dar es Salaam, a capital da Tanzânia, para derrubar o presidente Júlio Nyerere e colocar no poder um homem mais favorável às teses portuguesas, que tinha sido o antigo ministro de Defesa da Tanzânia, o Oscar Kombona. E esta operação teve planeada, que é a tal Operação Capa, que depois que o presidente do Conselho, o professor Marcelo Caetano, não autorizou a sua realização. Portanto, esta é a grande operação. O que nós podemos, eu integro o mistério do Angoche dentro destas ações preparatórias que se desenvolveram para provocar a decisão de se realizar essa operação na Tanzânia em Dar es Salaam. E esta é, ao fim e ao cabo, e também o pano de fundo do romance. Isto é, há uma necessidade e há uma tentação de realizar essa grande operação que alteraria a relação de forças ali assim no canal de Moçambique e no Índico. E, portanto, esta é a questão. E portanto, nós estamos no romance do Angoche a ficcionar a política que nós podemos considerar mais profunda, mais tenebrosa, mais louca, não é? Estamos também a falar da política
no seu extremo de alterar radicalmente uma situação. E é esta tensão entre o tremendamente escuro e o explosivo que eu pretendi transmitir no romance através das aventuras dos homens e das mulheres também, que estiveram envolvidos, por vezes sem saber, e como acontece também muitas vezes, por vezes sem saber em que processos estão a ser enredados. E daí a referência que eu faço a um mercenário, um velho mercenário, Mike Louco, que tinha combatido no Congo, e que é um homem velho, conhecedor das tramas mais estranhas, mais irregulares da política, e que diz, olha, diz a uma personagem feminina ali, tu estás envolvida nisto e tu não tens saída. Não? Quem se envolve nestes processos não tem saída. E é isso também uma linha narrativa e dramática do romance em si mesmo. Há uma dose de loucura nessa Operação Capa, não é? Que terminou com este caso trágico do Angoche. Essa loucura aparece aqui noutros momentos do romance, referida, nomeadamente a loucura do comandante Calvão, já referiu a Operação Mar Verde e a invasão de Conakry, mas também refere aqui, e isso quase nos causa dúvidas, como é que alguém pode pensar nessa possibilidade. O comandante Calvão chegou mesmo, é verdade que ele chegou mesmo a pensar em envenenar a água de Luanda para matar a população de Luanda, acusando disso os cubanos? Essa é uma história que foi relatada em dois ou três documentos e descrições de elementos que estiveram que estiveram ao lado da FENLA quando a FENLA tentou com Mobutu e com Holden Roberto, o Mobutu por trás e o Holden Roberto a dar a cobertura angolana a essa operação, a atacar Luanda para justificar que o poder na independência fosse atribuído à FENLA. E, portanto, houve vários portugueses que estiveram do lado da FENLA nos chamados combates, na grande batalha, não é chamada, é uma grande batalha de Kifangondo, e não se sabe bem, ou não está bem explicado, Alpin Calvão aparece lá com outros elementos e faz essa proposta de envenenamento da água, porque depois criaria ali uma situação de instabilidade. É uma proposta que não é não é genial, quer dizer, e não é original sequer. Quer dizer, durante os cercos, desde a Idade Média, porventura antes, é só o envenenamento das águas de quem está cercado foi uma tática e foi um método utilizado para diminuir as resistências dos cercados. Portanto, bastava saber um pouco de história militar. Agora, a questão que se coloca é em que circunstâncias é que uma ação dessas se faz e se era justificado fazê-la naquelas circunstâncias. Bem, mas nós parece que Alpuim Calvão estava na Idade Média, porque isso era um ato genocida. Isso era um ato claramente genocida. Mas mesmo assim ele não hesitou em propor esse ato de genocida. Durante a Segunda Guerra Mundial realizaram-se ações dessas. E já agora, e depois do final da Guerra Colonial Portuguesa, ações desse género, de envenenamento de poços, com a colocação de vírus da cólera, foram feitas por forças rhodesianas
em Moçambique, na zona de Tete, isto é. Esse tipo de ações são ações conhecidas da história e da ação militar. Agora, a questão, e é a questão que está mais uma vez no romance, é nós sabemos o que se pode fazer de pior, a questão é em que circunstâncias devemos fazê-las ou devemos negá-las ou devemos sequer aceitá-las. E esse, mais uma vez, é uma questão que define o caráter das pessoas e a sua estrutura. Não é? Nem na guerra vale tudo. Há uma questão de respeito por nós próprios, pelos seres humanos, que deve evitar ou que deve impedir que, mesmo numa situação de conflito, se façam e se cometam barbaridades e crimes de todo o género, como seria o caso. O romance é um romance, como falou, que apresenta questões de moral, e essas questões de moral estão claramente espelhadas em personagens como Dionísio, que é a personagem central do romance, o tio Dionísio, depois em Cândido, em Saúl, e na personagem feminina central deste romance Angoche, que é Margarida. O que representam, em termos de consciências morais, essas personagens? Quem são essas personagens? No fundo, o comandante Dionísio representa a velha moral, a moral tradicional daqueles que entendem que os poderes têm que ser exercidos de acordo com regras e leis. Sendo o poder sempre um efetivo exercício de domínio, a questão é que há regras para que ele seja exercido e seja exercido de uma forma em que ele assume a sua civilização e a sua cultura. Isto é, há claramente em Dionísio a assunção de uma cultura tradicional, ocidental, baseada no direito. A outra questão, a questão da Margarida, a personagem feminina, é a da mulher que é introduzida e que é levada para situações em que, em primeiro lugar, há a exploração do corpo, a exploração da sua fragilidade, e em que ela própria tem a força suficiente para utilizar essa fraqueza e para fazer dessa fraqueza a força dela, que é domínio dos homens através do sexo e, fundamentalmente, através do que ela sabe e do que ela esconde. Digamos que é um papel clássico das personagens femininas, utilizar a sua sabedoria ancestral para sobreviver em meios que são hostis. E depois há esta outra personagem, que é o Saúl, que é o homem disposto a tudo para representar o papel do herói. Digamos que é o homem que trai os seus camaradas de curso, do início da escola naval, para seguir o seu percurso e fazer-se à imagem do seu herói, que no caso é Calvão, e que mais tarde é traído por este, e segue o seu percurso e regressa ao seio da velha camaradagem e das velhas relações de solidariedade. Depois há os engenheiros e Cândido. Eu gostava que me falasse também de Cândido, do personagem Cândido. Afinal de contas, aquele que tentava salvar Margarida, por quem se apaixonou. A personagem do Cândido se nós quisermos lê-lo, é alguém que está nas raízes da geração dos militares que vão fazer o 25 de Abril. É um homem, um militar extremamente competente, de uma lealdade inatacável, e tem a consciência de que sendo militar, não é um servidor do regime. É um militar que tem um juramento, tem uma aliança, não com o regime político, mas com o seu povo e com os seus concidadãos.
E isto está muito próximo daquilo que os capitães... Essa foi a consciência dos militares de Abril, nos, entre os quais se conta o Carlos Valferraz. Aliás, Carlos Matos Gomes, militar de Abril. Essa era a consciência de Cândido, era a consciência dos militares de Abril. E os romances também nos permitem aos romancistas abrirem-se, espelharem-se, dizerem quem são aos leitores, aos portugueses, àqueles que nos leem. E, nesse sentido, senti-me feliz e sinto-me feliz pelo resultado deste romance e espero que os leitores também o apreciem. Que lições devemos tirar, nomeadamente das histórias, destes personagens, desta história, destas personagens do Dionísio, do Cândido, do Saúl, da Margarida e depois também dos doidos do Império e daqueles que eram lúcidos, como Jardim, como Costa Gomes, mas particularmente o Jardim que falhou nos seus objetivos e que acabou exilado também de Moçambique. Que lições de moral podemos tirar da história destes personagens e, no fundo, da história deste romance ou das histórias que atravessam este romance? Os romances têm as conclusões que os leitores tiram deles. Aquela que eu gostaria de deixar mais explícita é a de que cada um de nós, quando está colocado numa posição de decisão sobre qualquer coisa importante, deve reagir e deve agir de acordo com uma moral. Isto é, nós temos que pensar, julgo eu, moralmente, o que é moral, o que é o bem que se deve fazer nesta circunstância. E depois devemos também, julgo eu, pensar que há um devir da história. E o devir da história corre no sentido de cada época, de cada tempo, dever ser melhor do que o tempo anterior. E que nós devemos aprender alguma coisa com os erros do passado, com as decisões do passado, que podem ter sido erradas ou não, de forma a extrair delas essa tal orientação que nos permite não cometer crimes, que nos permite olhar para o outro sempre como alguém que é igual a nós e que está à procura também ele de fazer o bem, de encontrar um bem, porventura por um outro caminho. Digamos, a história é uma história de homens no sentido de humanidade, de seres humanos que são conscientes e que são fundamentalmente seres morais. É esta moralidade que eu julgo que à qual nós devemos retornar, pensar na questão da moral, do bem e do mal. E o bem e o mal existem. E nós, em qualquer circunstância, quando chegamos ao final, temos que decidir pelo bem e pelo mal. Era esta questão, e nesse aspecto há uma figura que faz esse percurso, que é a questão, que é a personagem do Saúl, e que representa um pouco esta volta que nós damos até chegar a uma conclusão que cometemos erros, mas voltamos a um ponto onde os podemos reparar e pelo menos podemos morrer descansados. Chegamos ao final da entrevista e tudo aquilo que disse é uma excelente introdução para a leitura deste romance apaixonante que, além de nos colocar perante questões de moral da nossa vida, da história portuguesa, nos leva a conhecer melhor a história de um período importante do nosso país, de Portugal. É um romance oferecer, inclusivamente agora, neste período de natalício, em que se oferecem prendas, é um romance que vos aconselho vivamente, um romance profundamente humano, em que a realidade e a ficção se misturam para que nós
possamos retirar do romance uma lição de moral para nós mesmos e fazer, no fundo, também uma análise e, de certo modo, um julgamento da história, porque a história também deve ser julgada para bem, como o Carlos Valferraz acabou de dizer, para bem do futuro, para não cometermos no futuro os erros e as maldades que cometemos no passado. Muito obrigado, Carlos Valferraz, por esta entrevista, por esta excelente entrevista, e tivemos muito prazer em o ter aqui neste Livros e Autores. Também é meu. E até uma outra entrevista com o seu próximo romance. Muito obrigado e um grande abraço para si, Carlos Valferraz. Felicidade para todos vós. Obrigado. Onde contamos a história de quem conta histórias. Livros e Autores. Um programa da Rádio Transforma.